Olá, sejam bem-vindos de novo aqui no canal do Portal Férgora para mais um vídeo aqui onde mais uma vez eu vou falar um pouquinho sobre conhecimento, sobre a vida, sobre o sentido da vida e trazer um pouquinho de consciência, né, de percepção para que você possa ter um pouco mais de consciência na sua vida, para que você possa talvez despertar alguma consciência. Então sejam bem-vindos de novo aqui no canal. E hoje, de novo, nós vamos nos basear no livro do Bhagavad Gita. Então, eu trouxe mais um trecho aqui do livro para que a gente possa discutir, né? Para que eu possa trazer essa visão, essa percepção do meu entendimento, né? O meu entendimento com relação a isso aplicado ao dia a dia, à vida real que nós todos estamos vivendo. Então, hoje, eu selecionei algumas partes aqui do livro que ainda está ligado ao vídeo passado, onde eu falei um pouquinho sobre as nossas ações, onde eu falei um pouquinho sobre as ações condicionadas aos nossos desejos, onde falei um pouquinho sobre o nosso dever. Então, hoje, eu assinalei aqui algumas partes e vou começar por essa parte aqui, que está aqui no capítulo 2 do Bhagavad Gita, e ela diz o seguinte: eu não tenho nenhum dever a executar nos três mundos. Não me falta nada e não há nada que eu precise obter, e apenas, apesar disso, eu permaneço ativo. Aqui, Krishna está falando isso para Arjuna, né? Que ele não tem nenhum dever a executar, mesmo assim ele está executando. Se alguma vez eu não me ocupasse atentamente em meus deveres, então todos os homens, seguindo o meu exemplo, abandonariam os seus. E se eu não me ocupasse em meus deveres, as pessoas deste mundo renunciariam aos seus, estariam arruinadas. Então, eu seria o responsável por sua queda causada por progenie degradada. Ou seja, o que ele quer dizer aqui que eu acho muito interessante, né? Que se ele não se ocupasse de seus deveres, aqueles que o seguem não o fariam. Todas as atividades no mundo são afetadas em todos os sentidos pelos modos da natureza material, que impulsionam os sentidos. Aqui, de novo, ele está falando sobre os nossos sentidos estarem ligados, serem a porta de entrada de contato com o mundo material e, por isso, despertarem tanto esse desejo. Um homem confundido pela identificação corpórea pensa: eu estou realizando este trabalho sozinho. Entregue todas as atividades a mim com o entendimento de que todas as minhas atividades estão sob o controle do Senhor que reside em mim. Em tal estado de consciência e livre de possessividades e angústia, envolva-se na batalha, como seu dever natural. Aqui ele está falando para Arjuna, né, que está muito resistente a entrar na batalha por conta ali dos seus, das ilusões, né, dos seus sentimentos, da angústia, da culpa. Então ele está mandando, dizendo com que Arjuna siga para a batalha, porque é o seu dever. Mas o que ele quer dizer aqui nessa primeira parte que eu li, né, falando sobre se ele não estivesse envolvido, né, no seu dever, nenhum homem executaria o seu. Porque quando eu falo aqui nesta outra parte, né, que quando o homem pensa, eu estou realizando este trabalho sozinho. O que quer dizer com isso? Que, na verdade, nós, né, como seres humanos, como corpo, né, corpóreo, estado corpóreo, pensamos que as nossas atividades são feitas somente por nós, mas aqui ele fala claramente que ele age através de nós. Então, quando ele fala, não saia das suas ações, né, não se desligue das suas ações, porém haja sem o interesse, quando ele fala para Arjuna ir à batalha, o que ele quer dizer é que você está como corpo agindo, mas sou eu através de você agindo. Então, tem uma outra parte que eu li, né, uma vez, que diz muito sobre isso. Não está aqui nesse livro, mas está em outro lugar, que fala muito sobre essa ação
do Supremo através de nós. Então, pensamos que somos nós, mas na verdade ele age através de nós, porque ele não tem outro corpo físico, ele não tem, a não ser o nosso. Então, ele age através de nós. Ainda que imperfeitamente, é melhor executar o seu próprio dever de acordo com a sua natureza do que executar bem o dever de outro. Até mesmo a morte no cumprimento do próprio dever é preferível, pois realizar o dever dos outros é perigoso. Que aqui ele está falando muito do nosso Dharma, né? Sobre o meu dever aqui como ser humano nesta terra. E quantas pessoas a gente vê que estão por aí realizando o do outro, porque estão preocupadas com o outro, com a vida do outro, com o que o outro está fazendo e não seguem o seu próprio caminho. Né? Então, por isso que ele fala, é perigoso, você está se desviando do seu caminho quando você está preocupado com o outro. Quando você está fazendo aquilo que é dever do outro, não é o seu, você está se desviando do seu caminho, do seu Dharma, daquilo que você veio fazer aqui. Aí você faz o do outro e vai embora dessa vida sem fazer o seu. O que impele a entidade viva a cometer atividades pecaminosas, ainda que não seja sua vontade, né, que seja a vontade do outro, como se fosse forçada a fazê-lo? Aqui é uma pergunta que Arjuna fez para ele e ele respondeu o seguinte: é o desejo de desfrutar do material que induz a pessoa a cometer o pecado, e em diferentes situações isso produz a ira. Esse desejo é totalmente insaciável, extremamente malicioso e o pior inimigo da entidade viva nesse mundo. Que é, né, aquilo que eu já tinha comentado sobre o desejo, né, de desfrutar do mundo material, e aí a pessoa entra nessa guerra interna, essa guerra com o outro, essa disputa, e aí isso acaba gerando várias outras emoções, uma turbulência, né, tanto dentro dela quanto fora dela também. Assim como o fogo é recoberto pela fumaça, como um espelho é densamente coberto pela poeira e como o embrião permanece completamente confinado no ventre, similarmente o desejo cobre a consciência da entidade viva nos 3 graus de intensidade, de acordo com os modos da natureza, o material, a bondade e a paixão e a ignorância, respectivamente. O conhecimento é coberto pelo desejo, o inimigo constante do homem sábio. Esse desejo queima como um fogo insaciável, um fogo que nunca é satisfeito, mesmo que seja alimentado com as oferendas. É dito que esse inimigo, o desejo, reside nos sentidos, na mente e na inteligência. Ele recobre a percepção da entidade viva, corporificada, e a confunde. Portanto, controle seus sentidos e destrua esse desejo, a personificação do pecado, que destrói tanto o conhecimento quanto a autorrealização. Que aí é o que eu falei no vídeo anterior, né, sobre a realização, sobre a libertação, a liberdade de você ter controle sobre os seus sentidos, sobre os seus desejos e você não ser mais refém deles. Porque quando você é refém deles, você entra nesse desejo que aí vai produzindo a ira, que produz diversas situações que desviam você do caminho da autorrealização, da liberdade. É dito pelos sábios que os sentidos são superiores à matéria. A mente é superior aos sentidos e a inteligência é superior à mente. A alma ainda é superior, inclusive à inteligência, que também já expliquei um pouco aqui, fiz um desenho rápido, né, falando um pouco sobre nossos sentidos, que geram os desejos, aí a mente entende aquilo, né, apresenta as opções, muitas vezes traz aquele racional, né, traz aquela opção que você acaba que não é tão legal, e aí a inteligência está acima e depois a consciência, né, a alma. Sabendo que a alma é superior à inteligência, estabilize a mente com inteligência resoluta e destrua esse formidável inimigo, o desejo. Então, novamente, aqui hoje, né, a gente está falando sobre os desejos, né, que são gerados ali pelos sentidos, que são gatilhos, né, que a gente
tem no nosso dia a dia, diariamente. Então, desde o momento que a gente acorda ali, até o momento que a gente vai dormir, a gente está sendo impulsionado, né, por aquilo que a gente tem contato. O que a gente tem contato? Através dos nossos sentidos, do nosso corpo. É a nossa forma de contato com o mundo material, constantemente, diariamente, o tempo todo. Então, todas as nossas escolhas, que aí parte ali da nossa inteligência, né, da nossa mente, da nossa inteligência, saber escolher, a partir do que? Do que a gente tem contato, do que a gente tá ali, né, do que gera na gente. Então, os desejos estão atrelados sim a isso. E aí a forma com que eu estou conseguindo ter essa percepção e fazer essa escolha. E aí essa escolha é que vai me levando para o meu caminho, né? Então você tem sempre mais do que uma escolha. Cada uma vai te levar para um caminho diferente. Então se eu escolho a partir do meu desejo, estou de novo, né? Somente dando uma recompensa. Então fico ali e aí isso vira muitas vezes um vício, como eu já disse aqui, e você continua sempre ali preso, né? Condicionado. A partir do momento que você tem essa percepção, essa consciência, você começa a sair disso. Você começa a fazer escolhas diferentes. E mesmo que você faça aquela escolha, você está consciente. Então, isso vai te gerando esse controle, né? Que leva você a essa libertação, controle dos sentidos, no caso. E de certa forma aqui também fala, né, sobre a mesma pessoa sabe, ela está sendo testada o tempo todo, né, pelos desejos, principalmente nos tempos de hoje, na era que a gente vive, da internet. Então, o quanto somos testados o tempo todo por esse desejo de querer mais, de querer estar em evidência, né, que aí vem o ego. Estamos sendo testados o tempo todo. E tem a questão da convivência também, dos lugares onde estamos. Então, se não estivermos conscientes o suficiente para estar no controle do nosso próprio corpo, né, alma, corpo, mente, espírito, a gente acaba indo com a maré. A gente acaba indo para onde a gente não quer. E a gente entra nesse automático que muitos estão. Por quê? Porque é mais bonito, é mais legal, porque eu quero, né, estar lá onde a pessoa está. Que aí vem aquele sentimento, né, o da inveja, muitas vezes o da competição. E aí as pessoas são impulsionadas, muitas vezes pela raiva, pelo desejo, pela ambição. E aí fora de controle isso se torna um caos interno. E esse caos interno, ele rouba da gente aquilo que é mais importante, nossa consciência, nossa alma. Então, essa semana eu ainda estava criando algo e eu estava escrevendo, né, lendo, enfim. E aí eu cheguei na seguinte conclusão: as pessoas estão fora delas mesmas, é como se fossem duas, né, uma divisão. E aí a palavra que me veio foi volte. Volte para si. Que é como se você tivesse ido embora. É como se a alma de muitas pessoas tivesse ido embora. Mas não foi, tá ali, né? Não tem como ela ir embora. Mas é essa percepção que você tem quando você olha para esse mundo hoje. É como se tivesse ido embora. Ficou só ali a pessoa no automático. Tá perdida. E aí, volte enquanto é tempo. Volte para você, para sua alma. Volte pro controle, né? Da sua própria vida. Volte para a consciência. Agora imagine, né, um carro, por exemplo, vamos falar, nosso corpo é apenas um veículo, onde o piloto está desatento. Ele simplesmente pode acontecer qualquer coisa, porque ele não está atento. Não está atento ao caminho, não está atento, né, o que ele está fazendo, para onde ele está indo, a velocidade, está no automático. Por isso que a gente fala de piloto automático, né? Porque você está simplesmente colocando nas mãos não sei nem a palavra que usar, mas só vai. Qualquer caminho serve, né?
Você não sabe para onde está indo, por quê, aonde vai parar. E aí muitas pessoas estão no limite, estão cansadas, estão nesse piloto, movidas diretamente ali somente por esse desejo, por essa ambição de querer mais e mais e mais, de conseguir mais, de ter que fazer mais. E cada vez mais parece que a alma está indo embora. Então é para a gente pensar um pouquinho o que a gente tem feito no nosso dia a dia. De que forma temos feito, prestado atenção. Como é que você começa o seu dia? Como você acorda? Qual é a primeira coisa que você faz? Você se dá um tempo para você se reconhecer, para você se conectar? Ou você já entra ali no piloto automático logo que acorda? Então, às vezes a alma está ali gritando, chamando por atenção. Mas você não vê porque está ali, sempre no piloto automático e alimentando cada vez mais esse piloto automático. Mas vai chegar um momento em que vai ser um alerta. Ou você olha, ou colapsa. Que é o que acontece com muitas pessoas, né? Quando a gente diz ou é no amor ou é na dor, é isso. Colapsa. E aí vem tudo de uma vez só. Um verdadeiro colapso mesmo. E aí muita gente não sabe lidar com isso. Não sabe por onde começar a olhar. Porque de repente é surpreendida por esse turbilhão de coisas que precisam ser olhadas, que precisam ser colocadas no lugar. Porque vieram por muito tempo aí no caminho do piloto automático. E muita coisa ficou para trás, muita coisa ficou no caminho sem olhar, sem ser vista. Principalmente ela mesma. O autoconhecimento. Principalmente a presença. Então, enquanto ainda é tempo, precisamos olhar para nós. E nunca é tarde. Muitas pessoas falam, nossa, eu acho que a minha evolução começou muito tarde. Nunca é tarde. Enquanto você estiver aqui, neste corpo, nessa vida, nesse mundo, nessa terra, sempre é tempo de você começar. E quem não quer ficar em paz, quem não quer encontrar tranquilidade, quem não quer encontrar o amor dentro de si e se encontrar com essa consciência suprema, com esse absoluto dentro de si e em todas as coisas, todos os dias. Isso é possível, isso está disponível para todo mundo. Mas é o quanto você tá atento a isso e disposto a buscar. E entender que não será um caminho lindo, maravilhoso, no sentido de não será tudo rosas, né, flores. Você vai ter que olhar para muita coisa, você vai ter que abrir mão de muita coisa, desapegar de muita coisa, você vai ter que abnegar, porque é o caminho da evolução. Essa semana eu estava falando com alguém ainda e a gente estava justamente comentando sobre isso. A frase sempre diz, né, que você junta, junta, junta e aí quando você parte, você não leva nada. Nem o corpo a gente não leva, né? A alma é eterna. O corpo, não. O corpo físico, não. Então, por que essa coisa do sempre mais? O que estamos buscando? Alimentar o corpo somente? Alimentar as coisas que decoram o corpo? Ou a nossa alma? Porque a minha alma é que vai para uma próxima existência. É muito importante que a gente faça essa reflexão e que a gente realmente chegue nessa consciência. Antes que que sejamos forçados a olhar para algo e aí colapse. Então, novamente, se perceber aquilo que estamos desejando, perceber aquilo que estamos fazendo com o nosso corpo, purificando ele ou tornando-o mais denso. Quanto mais denso, menos é o meu contato sutil, né? E com a minha alma, o que eu tô fazendo, o que eu tô buscando para evoluir ela. E quanto mais conectados estamos, mais a gente consegue sentir e perceber
essa consciência suprema, o absoluto, atuando através de nós, como eu citei ali antes, né? As nossas ações atuando através de nós. Mais a gente consegue fazer essa união, né? Trabalhar em conjunto. Então, fazer a nossa parte como corpo físico, mas confiar e permitir que essa energia venha e flua através de nós. Mas para isso é preciso que a gente esteja atento, que a gente esteja aberto, que a gente se purifique para que isso seja possível. E aí cada um no seu próprio processo individual e não no do outro. Seu processo nunca vai ser igual ao do outro. Sempre vai ser diferente. Você pode se inspirar, sim. Assim como esse vídeo é para que as pessoas se inspirem. Mas o processo de cura, o processo de purificação é individual. Cada um vai ter o seu. Cada um vai chegar num resultado diferente, num tempo diferente. E que bom que é assim, porque é assim que se cria o equilíbrio, né? Com muitas pecinhas diferentes que se complementam nessa Terra, nesse planeta. Então esse é mais um vídeo para que você possa, né, se inspirar. Talvez você possa ter alguma percepção e levar para sua vida. E fico muito grata de poder trazer aqui essas percepções, né? Não esqueçam de comentar, deixar para mim o comentário do que foi, se você conseguiu entender. Compartilha com quem você sente que precisa ouvir isso, né? E isso também ajuda a chegar a mais pessoas, porque o intuito aqui é trazer essas percepções, é trazer essa visão que talvez seja um pouco diferente do que vocês conheçam, mas com certeza é muito importante para muitas pessoas. E com isso eu fico por aqui e em breve nos vemos no próximo vídeo.